Ator famoso global, né, o ex-global, perde mansão por causa de dívidas. Caê, e posso perder minha casa também por causa de dívidas? Olha, tá ficando muito comum os famosos perderem as suas casas, tá? E nesse vídeo aqui eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Para você, né, esse ator famoso é o Mário Gomes, né? O Mário Gomes recentemente perdeu a mansão por causa de dívidas. E eu quero explicar aqui por que pessoas que ganham muito dinheiro, constroem, tem mansões, tem casas, tem empresas, acabam perdendo tudo. As pessoas chegam bem próximo à independência financeira ou até alcançam a independência financeira, mas acaba perdendo. E eu vou falar aqui, né, os vacilos que ele deu, e para você não cometer os mesmos erros. Não, eu acho que você não tem que perder sua casa não, né, independente se você é global ou não, ou se você é do Big Brother, se você ganhou na loteria ou qualquer outra coisa. Siga aqui essas orientações que vai ser muito útil aí, tanto para você defender os seus bens materiais. Vamos lá? Deixa eu falar um pouquinho sobre o caso do Mário Gomes. O Mário Gomes, ele tinha, né, um imóvel, perdeu, né? Perdeu o imóvel, vou deixar aqui a mansão dele na frente da praia, uma mansão legal que a esposa dele, arquiteta, construiu, né? E o que aconteceu? Ele tomou um processo de uma empresa que ele tinha, numa confecção lá do Paraná, né? Acho que foram 84 pessoas, né, costureiras na época, e ele tinha lá uma dívida mais ou menos de 923 mil, uma dívida trabalhista, tá? E essa dívida aí, a casa dele foi para leilão, foi arrematada por 720 e a casa valia 1,5 milhões, ou seja, 48% a menos. Fora isso, ele ainda devia IPTU, olha só, hein, 94 mil de IPTU. Olha que coisa, né? O cara alcançar ali a independência financeira, alcançar, né? Muitas vezes você olha as pessoas com bens materiais, pode ser realmente que ela não seja independência financeira. Não é o dinheiro que vai falar, não é o que você vê no Instagram que vai falar, tá? É realmente os resultados da pessoa ali no longo prazo. Você tem que ver a pessoa no longo prazo. E aconteceu isso com vários outros atores, como o Dedé Santana, como o Dado Dolabella, estrelas de Hollywood, Nicolas Cage, perderam tudo, perderam suas fortunas todas, né? Justamente por uma questão que eu vou falar aqui. E você que tem as suas dívidas, Caio, eu tenho minhas dívidas, tudo certinho, pô, se eles perderam, eu vou perder também. Então, olha, esse vídeo aqui é para você não perder nenhum bem material e não cometer os erros que eles cometeram. Eles cometeram erros graves, tá? Então eu vou falar aqui um por um e vou dar algumas orientações. Vamos lá? Primeira coisa, o problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade das pessoas, tá? Porque assim, né, tem uma canção lá do Paulinho, né? Paulinho da Viola, que fala assim, né? Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. O que acontece? Essas pessoas, geral, elas não têm uma estrutura, né, de educação financeira, uma base para cuidar do dinheiro que ela recebe. Às vezes até você mesmo ganha um bom salário, ganha tudo e o dinheiro na mão é vendaval. Por quê? Porque, né, na verdade você tem que ter, o dinheiro tem que estar no seu bolso, não na sua mão. Ele tem que estar no seu bolso, ele tem que estar investido, ele tem que estar gerenciado, você tem que realmente não só pegar o dinheiro e sair gastando, comprando tudo que você tem vontade, e aí você aumenta seu custo de vida. Então, geralmente as pessoas que ganham muito, ela perde a referência. Ela tinha uma referência aqui, às vezes a pessoa tinha uma vidinha aqui e tal, e começou a ganhar muito dinheiro, entrar um fluxo muito grande, e ela não se prepara mentalmente para cuidar disso, tá? A mentalidade ainda dela é aqui. E aí ela vê no momento de euforia, né, vamos dizer assim, e gasta tudo de uma vez só. É por isso que isso é muito comum com ganhadores de loteria, tá? E pessoas que ganham bons salários. Então presta atenção se a sua mentalidade está ajustada com o seu ganho. E é muito louco, né? Porque quanto mais você ganha, mais você tem que investir na sua mentalidade. Até tem, né, algumas pessoas, pô, Caio, mas tem algumas pessoas, alguns bilionários que perderam suas fortunas, mas logo eles voltaram a ser bilionários. Qual foi o diferencial? Foi a mentalidade dessas pessoas. Então você tem que prestar muita atenção. Qual é o tipo de mentalidade que você está criando? Se você está começando a ganhar um pouco mais,
como que você está mudando, trabalhando a sua mentalidade em referente ao dinheiro, legal? Então o problema não é o dinheiro, o problema está aqui. Então é super importante ter essa educação financeira e mudar a sua mentalidade, legal? Segundo erro dele, organização financeira é fundamental, tá? Principalmente se você tem um fluxo muito grande. Por exemplo, o caso dele ou o caso de outros, né? Por exemplo, o caso dele foi um negócio mal sucedido. Ele montou um negócio que não deu certo e faliu, e aí ele ficou devendo. Então ele não tinha nenhum conhecimento desse negócio. Então ele não organizou, não fez uma reserva, ele não fez um fluxo de caixa, ele não organizou as finanças dele, tá? De um jeito. Imagina, com tudo que ele ganhou, ele poderia nem ter feito nada, ele poderia só deixar investido, por exemplo, no investimento um pouco mais seguro, e ali já dava um rendimento. Então isso, ou também chega em determinado momento que a pessoa perde referência dos gastos dela. Ela não tem essa organização, essa sequência de ela deixa de controlar, porque eu tenho muito, eu deixo de controlar. E se você deixa aberto, vai vazando. Lembra do balde furado que eu sempre falo, né? O balde furado vai furar o dinheiro e vai vazar, e você não vai ver para onde ele vai, mesmo se você tenha muito dinheiro. E é diferente você ter avareza e você controlar o dinheiro. O controle é você observar o que está acontecendo e tomar as decisões que tem que ser tomadas. Simples assim, legal? Beleza? Então essa é uma dica boa aí para você também. A terceira coisa é independência emocional, que é diferente de você ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas você ali, né? Vou pegar o caso de alguns atores tal, que entram em depressão. A pessoa entra em depressão, quer dizer, ela tem tudo, tem fortuna, tem sucesso, mas entra numa vala. Quer dizer, ela não cria uma independência emocional, ela não trata as emoções dela. Então ela vive ali, né? Ela entra em depressão na maioria dos casos, alguns começam a usar drogas, bebidas, etc. E vai drenando, né? Então muitas vezes você tem que entender a sua independência emocional. Se isso está te drenando, se isso não está te deixando sair dessa situação. Às vezes até você tem um bom salário, tudo, mas aí você começa a fazer dívidas porque você não controla mais nada, as coisas entram, você se entrega, né? Então é muito importante você trabalhar o seu emocional, coisas que talvez essas pessoas que perderam tudo não trabalharam, de jeito nenhum, elas trabalharam, entendeu? Então se elas tivessem trabalhado um pouco mais o emocional, com certeza, né? Isso, a inteligência emocional principalmente, elas poderiam ter dado a volta por cima. E muitas pessoas que trabalham a inteligência emocional, que vai para a independência emocional, acaba se libertando, tá? Se libertando. E acontece até o caso das pessoas que estão lá super endividadas e de repente se tornam pessoas muito bem sucedidas. E você vai ver, a questão emocional conta muito. Legal? Vamos lá? O próximo? O quarto erro aqui que a maioria das pessoas cometem, as pessoas que perdem os seus bens materiais, é não priorizar as dívidas. Olha só o caso do Mário Gomes, por exemplo. Ele tinha dívidas trabalhistas, ele tinha dívidas de IPTU, dívidas com o governo, quer dizer, ele tinha todas as dívidas que corriam risco de penhora. Por exemplo, pode ser que ele priorizou as dívidas bancárias. Por quê? Porque essas pessoas começam a viver de aparência, viver de crédito. O que vão falar se eu aparecer, né? Se eu vender a minha Mercedes, a minha Ferrari, aparecer de Gol, aparecer, sei lá, de Palio, né? O que acontece? Então a pessoa começa a viver de aparência. Né? Sou ator da Globo, não posso andar assim, sabe? E ela precisa de crédito. Então ela prioriza por uma necessidade. Lembra que eu falei da mentalidade? Por uma necessidade de aparência. Então ela deixa de pagar uma dívida trabalhista que ela corre muito risco e paga uma dívida bancária para ter mais crédito. E talvez isso esteja acontecendo com você. Às vezes você prioriza um cheque especial para você ter crédito, porque você já acostumou a ser endividado. Então, se você quer interromper o endividamento, e aí acaba perdendo a casa, tá? Então, esse foi um erro que eu acho que eles cometeram. Ele mesmo com as dívidas, ele poderia ter saído dessa sem perder a casa dele, né? Aliás, ele poderia ter alavancado, porque essa casa estava dando renda para ele, estava no Airbnb, inclusive, dando renda para ele. Então ele poderia ter alavancado isso, né? E ter feito, né? Ter dado a volta por cima. Mas a aposta dele foi em realmente priorizar os bancos. E aí ele se deu mal nisso aí. Então, só se você tem uma empresa, algo assim, pense o seguinte: a prioridade sempre é os funcionários. Depois que você quitou os funcionários, aí você deixa de ter o risco de dívida trabalhista. Aí você vai, né, e quita os impostos. Aí depois você vai, né, e começa a quitar quita fornecedores e depois impostos e depois os bancos, tá?
Então é muito importante você ter uma priorização de dívidas, tá? Mesmo se você é uma pessoa física também, se você não priorizar, pode ser um erro fatal. E olha o que aconteceu com ele, pode acontecer com você se você não souber usar o priorizador de dívidas, tá bom? Legal? Vamos pro próximo. O quinto aqui que eu já falei aqui, leia os contratos. Olha, já falei aqui até de um vídeo do Luva de Pedreiro aqui que não leu o contrato e se deu mal. O que acontece em tudo isso, né? Ele não leu o contrato. Vou supor, você vai fazer uma dívida e você coloca a sua casa em garantia ou algo em garantia. No caso daqui do Mário Gomes, no caso foi vacilo mesmo de ele não ter visto, né, os riscos que ele corria, né? Então até eu falo o seguinte: a maioria das pessoas, elas vão fazer um empréstimo, elas colocam o bem imóvel ou colocam um avalista em garantia. Você vai fazer um empréstimo para sua empresa, você coloca a sua casa, então você corre o risco de perder. Então leia o contrato, veja, né, não aceite colocar nenhum bem material seu em garantia, tá bom? Então esse corre um risco muito grande, tá? Corre um risco. No caso dele foi uma questão de dívida trabalhista, mas ele poderia ter perdido se ele tivesse colocado a casa em penhora e pegado o dinheiro do emprestado do banco. Então presta muita atenção nisso, olha seus contratos, até se você tiver alguma dívida que, por exemplo, financiamento, né, você tem um risco de perder sua casa, ou algum empréstimo que tem a sua casa ali como garantia, prioriza pagar essa dívida para você ficar livre, para não perder o seu bem material, beleza? Sexta dica: conheça os seus direitos. Eu fiz um vídeo recentemente aqui, eu vou colocar aqui, né, como evitar penhoras, dívidas e endividados, né? Tá aqui, né? Vai deixar também na descrição aqui, né, nos comentários, dá uma olhadinha lá. Conheça os seus direitos. O que acontece? Todas as pessoas endividadas têm os direitos. Então, se você tem alguns tipos de dívidas, tem alguns bens que não podem ser penhorados, dependendo do tipo da dívida. Por exemplo, o seu único imóvel da família não pode ser penhorado, né? Seu único imóvel que você mora não pode ser penhorado, entendeu? Então tem uma série de coisas que você possa blindar os seus bens materiais. No caso, for uma dívida trabalhista, não tem jeito. Aí, dívida trabalhista, pensão alimentícia, não tem jeito, isso vai executar, tá? Agora, no caso do Mário Gomes, ele poderia ter evitado? Pô, ele poderia. Se ele tivesse, ele tinha bons advogados ali e tal, mas brigando ali com os credores. Mas se ele tivesse, por exemplo, um consultor, né, poderia ter blindado isso, poderia ter blindado esse patrimônio, e ele não conseguiu blindar. Existem várias formas de você fazer uma blindagem patrimonial, tá? Então realmente ele não pensou nisso, ele não ele entrou no embate na justiça, ele entrou no embate, né, ali, e esse embate ele se deu mal e por talvez não conhecer. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, talvez você possa se proteger também, né, pelos seus direitos, proteger dentro da lei, proteger seus bens materiais dentro da lei também, legal? Dá uma olhadinha nesse vídeo que é importante aí, legal? Vamos para o último aqui. O último é a habilidade de negociar rápido as suas dívidas. Às vezes as pessoas têm um problema, como ele tinha lá, né, sabia que ia rolar uma dívida trabalhista e não priorizou fazer alguns acordos, tá? Então ele poderia ter, né, agido rápido numa negociação. Então o que acontece? Se você tem todas as suas dívidas, você vê aquela dívida que você corre mais risco, você tem que, né, realmente ter uma habilidade de negociar, saber negociar. Como eu falo também, se ele tivesse um mentor financeiro ali, teria ajudado ele de falar: opa, vamos criar uma forma de negociação, uma forma de parcelar essas pessoas, vamos, né, fazer um fluxo, né? E a gente está falando de 84 pessoas, mas será que 50% a gente não negociaria? Outro, né? E você, o que eles fizeram? As pessoas se uniram contra ele porque ele não abriu elos de negociação, né? Ele foi ali muito ferro e fogo, ou quando abriu não teve habilidade de persuasão de poder fazer. E você pode fazer isso com um banco, com a agiota, com um parente. Você pode sim fazer uma negociação rápida, né, com qualquer pessoa. Tanto é que eu tenho vários cases de sucesso. A maioria das pessoas que eu consigo tirar das dívidas é através da negociação.
negociação. É através de uma negociação até transparente, um ganha-ganha, muitas vezes pode dar bem no caso desse de dívida trabalhista. No caso de um dívida bancária, também um valor justo, né? Um valor que você elimine os juros das dívidas. Então aprenda assim a negociar, a fazer isso, legal? Aí você deve estar falando, Caê, eu preciso saber de mais detalhes. Isso daí está tudo resumido no nosso manual do método Dívida Zero. É muito simples, se você quiser baixar esse manual, ele está lá no meu Instagram. Ó, tá aqui na tela, aqui, ó. Você entra aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Você vai entrar aqui no Instagram Dívida Zero e presta atenção que esse é o oficial, tá? Onde tem minha foto aqui, ó. Onde tem minha foto. O resto tudo é fake. Vai estar aqui, ó, exatamente do jeito que tá aqui. Vai na minha bio aqui, vai clicar nesse link aqui. Aí vai abrir aqui, aí você vai lá embaixo aqui, ó, e-book gratuito, manual, clica aqui, baixa o manual. Esse manual ele vai ser gratuito para você, de R$ 47,00, gratuito para você, onde tem todo o passo a passo para você sair das dívidas. É um manual do método Dívida Zero. Vai lá, baixa esse manual. Também eu vou deixar um link aqui nos comentários, comenta aqui, né? Se você não tem Instagram, de repente, eu quero o link, aí a minha equipe vai e manda o link para você. Coloca aqui um eu quero nos comentários e a gente responde o seu comentário com o link direto também, tá bom? Beleza? É isso aí, pessoal. Então, não esquece aí do nosso like, né? Nosso like no vídeo aí. E assista os vídeos da playlist que eu vou deixar aqui, que também vai te ajudar bastante. Tamo junto na missão. Vejo você no próximo vídeo.